essa pesquisa, que inclusive os bolsonaristas estão divulgando muito agora, porque de repente eles começaram a acreditar em pesquisa, mas ela é corroborada por uma outra pesquisa que saiu um pouco mais completa, saiu hoje também, da Exame, feita pela Ideia Big Data. Ela vai no mesmo sentido. Ela diz que o presidente Jair Bolsonaro segue liderando em todos os cenários de intenção de voto, tanto no primeiro turno quanto nas simulações para segundo turno. Ele é o principal concorrente, o principal protagonista. Essa pesquisa da Exame, da Big Data, ela traz alguns outros desdobramentos. Então, por exemplo, ela diz que a popularidade do Bolsonaro está com vetor de baixa, fora da margem de erro, né? Ela diz, por exemplo, Maurício Moura, que é CEO da empresa, ele atribui isso já a um efeito do fim ou da diminuição do auxílio emergencial, mais todo o aumento da procura por emprego, que começou depois da pandemia, ou depois do quase fim do isolamento social, né? E da perda de renda, evidentemente. Então, esses poucos pontos que o presidente pede, ele pede sobretudo nas classes de baixa renda. E o motivo seria esse, o motivo seria a economia e essa perda aí do auxílio emergencial, ou a diminuição dele. Mas a situação do presidente não mudou significativamente também não. Agora, eu queria falar o que eu achei mais interessante, que é da parte dos contendores, dos potenciais adversários do presidente Bolsonaro, né? Nessa pesquisa da Ideia Big Data tem duas coisas muito interessantes. Uma é a queda na intenção de voto do ex-juiz Sérgio Moro no segundo turno. Então, na pesquisa anterior da Exame da Big Data, a diferença entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro, numa simulação de segundo turno, era de 6 pontos só, quase dentro da margem de erro, se fosse considerar 3 para cá e 3 para lá, né? Agora, nessa última pesquisa, a diferença entre o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro num segundo turno subiu para 15 pontos, mais do que dobrou. Então, isso mostra um enfraquecimento do ex-juiz Sérgio Moro diante de um adversário como o presidente Bolsonaro no segundo turno. Outra coisa que me pareceu muito interessante é a posição do Ciro Gomes. Não dá muito para comparar porque essa pesquisa da Exame da Big Data não tinha considerado o Ciro Gomes no segundo turno, no último levantamento. Dessa vez considera e, surpresa, numa simulação de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, eles quase empatam. Fica 37-36, muito, muito perto. O Luciano Huck também entrou agora nessa simulação e ele não faz feio. Fica 36 para Jair Bolsonaro e 32 para Luciano Huck. Mas certamente o que me surpreendeu e que eu acho surpreendente para todo mundo é esse quase empate entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, Paulo, muitos nomes para surgir, muita gente para submergir, muita depuração para fazer, mas as peças começam a achar seus lugares aí no tabuleiro para 2022. Paulo Figueiredo. Ora, quem diria, hein? Quem acompanha a imprensa devia estar com a impressão que o presidente Bolsonaro estava com a popularidade na lona. Que todos os levantamentos iam mostrar ele arrasado, né? Afinal, o presidente tem falado tanta bobagem, tem feito tanta bobagem, né? Segundo os meus colegas. Não os meus colegas de bancada, especialmente, mas todos os meus colegas jornalistas. É tanta crítica, tanta coisa que ele faz errado. Mesmo quando ele acerta, ele erra. E quando ele erra, é aí que ele erra mesmo. Também os nossos sábios jornalistas estavam na semana passada comemorando a tal da derrota cachapante que o presidente teria sofrido nas eleições municipais. Quem estava em alta eram os prefeitos do lockdown, né? Não é verdade? A população havia cansado dos extremistas como o Bolsonaro. E agora, com o auxílio emergencial reduzido, teria acabado a popularidade artificial que o Bolsonaro teria comprado com o assistencialismo. Quem se informasse por esses veículos teria a impressão de que o brasileiro aguardaria ansiosamente 2022 para botar logo o presidente Bolsonaro para fora. Olha, eu continuo cético com as pesquisas, até porque elas sempre erram em favor da esquerda. Aliás, isso ficou absolutamente claro e evidente depois das últimas eleições municipais, se é que não estava claro para alguém. Mas o que ficou ainda mais claro é que o presidente Bolsonaro está, como eu disse na semana passada,
com algo perto de 35% das intenções de voto. 30, 35%. Na vida real deve ser até mais, porque 30, 35% em pesquisa, e eu acabei de dizer, as pesquisas erram sempre em favor da esquerda, 30, 35% do Bolsonaro, eu não sei quanto corresponde no mundo real. Essa centro-esquerda, que os nossos analistas diziam que era a grande vontade do eleitor brasileiro, no melhor dos cenários, melhor dos cenários, que ainda é o Sérgio Moro, por incrível que pareça, tem 10 pontos a menos do que o Bolsonaro no segundo turno. 10 pontos a menos. O João Dória, coitado, deve estar deprimido. E é uma suposição, só para deixar claro. O Bolsonaro tem no segundo turno mais que o dobro do que ele tem das intenções de voto. Não era esse o centro que o Brasil tanto queria, o doutor lockdown? Não era isso que o eleitor brasileiro estava querendo? É a isso que eu me refiro quando eu estou falando do descolamento entre as redações e a população. Os jornalistas todos dizem uma coisa. O brasileiro vai lá e faz o oposto nas urnas. Quando o brasileiro faz alguma coisa nas urnas, os jornalistas, com um fenômeno psicológico chamado viés de confirmação, enxergam tudo de acordo com aquele viés. No final, óbvio, a realidade teima em discordar, mas isso é só um detalhe.